Umbanda de antigamente e Umbanda atual. Características e diferenças de uma para a outra. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Vão 53 anos do meu batizado na cachoeira de Itacuruçá, no Rio de Janeiro, batizado de Umbanda. Vivenciei a Umbanda popular, carioca, nos idos da Pavuna, final da década de 60, 70, e a Umbanda esotérica. Não por um acaso, pai Mata e Silva tinha um centro na Pavuna na década de 60. Depois ele se muda para Itacuruçá e funda o Templo de Umbanda Oriental. Eu bebi dessas duas fontes, Umbanda popular, que tinha semelhança sim, com o rito de almas Angola, influência notadamente banto na periferia do Rio de Janeiro, e a Umbanda esotérica. Nas suas cantigas havia muitas semelhanças na melodia, nas entonações. Quanto aos nossos cantos, pontos cantados, o que eu percebo? Naquela época, os cantos eram ritmados, melodiosos, estrofes curtas, 2, 3 estrofes no mínimo, com muita valência vibrada, você sentia a vibração no canto. E, no mais das vezes, no caso da Umbanda esotérica, era um canto sem atabaque. Na Umbanda popular, nem todas as Umbandas populares se utilizavam dos atabaques, porque aí nós teríamos a Umbanda zelista, afinizada com a tradição do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que também os cantos são melodiosos, bem entonados, ritmo um pouco mais lento. Umbanda esotérica e Umbanda zelista têm uma semelhança nesta questão dos cantos devocionais. Então, eram pontos vibrados, pontos com muita força, de uma maneira geral, passados pelas entidades manifestadas em seus médiuns. Então, aquele ponto que tinha 2 estrofes, quando você chegava na terceira volta que você cantava ele, nossa, tinha um efeito magístico, vibratório, muito intenso por dentro dos terreiros. O que eu observo hoje? Os pontos estão mais longos, mais compridos. Me parece que muitos são composições, o pessoal estuda, pega, faz as rimas, estrutura as rimas nas estrofes, mas são pontos mais longos, talvez para sustentar a apresentação em festivais de Curimba, não sei, mas há uma descaracterização, está diferente, muitas casas às vezes não tem quase ponto de raiz e pontos atuais, assim, composições. E o que eu observo? Pontos mais acelerados. Se vive um ponto de Preto Velho, que Preto Velho só podia ser Preto Velho de Oxóssi ou de Iaçã, porque não era Preto Velho de raiz como era antigamente, pelo ritmo acelerado dos pontos. Então, ao meu ver, há essa diferença, essa característica e eu sinto que perde valência magística, perde valência vibratória, esses pontos mais longos, mais acelerados, não tão vibrados como os pontos de raiz passados diretamente pelas entidades manifestadas em seus médiuns. Na Umbanda de antigamente, que eu vivenciei, se pedia muito poucos elementos. O indivíduo ia buscar uma cura, buscar um auxílio espiritual, às vezes uma série de banhos, banho de fumo de rolo, uma cachimbada, uma garrafada, por vezes que no próprio terreiro já estava pronto, e levava aquela garrafada de ervas, às vezes para tomar, ou para tomar um banho, ou mesmo para ingestão, como uma charopada. E era muito simples as entidades trabalhando. O Preto Velho trabalhava com uma velhinha, seu cachimbo, galinho de arruda, vez que outra um coité com um marafo aos pés do Preto Velho, algum desmanche, não passava disso. Caboclo da mesma forma, era o charuto do caboclo, o assovio do caboclo, algumas ervas, quando muito se marcava ao final da gira ali um bate-folha com consulente, quando se exigia muito uma queima de um ponto de pólvora, se fazia um ponto de fogo,
e era isso. O que eu observo hoje? Há uma grande profusão de elementos. Um indivíduo, se ele vai buscar um auxílio numa casa, e se ele não sai com uma listinha de elementos para fazer uma oferenda, parece que aquela casa é fraca, não tem axé, não estão fazendo nada por ele. Então há essa diferença da Umbanda que eu vivenciei antigamente, não posso generalizar, de algumas Umbandas que dão muita ênfase aos elementos, e o coitadinho do preto velho, às vezes é dado até como não sabido, porque o consulente sabe mais de elemento de cursos que ele fez, online e outros, do que a própria entidade. Mas será que a entidade não sabe mesmo? Ou ela só aparenta neste intelecto mais exaltado, que acha que sabe mais? Porque a valência da ação espiritual das entidades de Umbanda está no espiritual. Está naquele aspecto mais sutil, metafísico, nos nossos corpos espirituais. E, por vezes, aquilo que enche nossos olhos no aspecto material, como excesso de elementos, não quer dizer necessariamente uma força magística, um empoderamento no axé maior do que como era antigamente, se utilizando menos elementos. A Umbanda de antigamente, a Umbanda de hoje, sem dúvida nenhuma, a mediunidade mudou bastante. Ainda nas décadas, final da década de 60, 70, até meados da década de 80, não era incomum se encontrar médiums semiconscientes ou inconscientes. Então, a valência da mediunidade, no sentido da manifestação e daquilo que a entidade falava, orientava, tinha muita força, muito empoderamento magístico, os pontos cantados de raiz. A mediunidade mudou de lá para cá. Hoje, muito raro médiuns inconscientes. Não conheço nenhum nesta atualidade. Eu não conheço. Com casa aberta, com terreiro, com giras públicas e tudo mais, envolvido, que estou no desenvolvimento mediúnico já de décadas. Então, hoje se exige uma parceria mais sólida no sentido do médium ser mais proativo e buscar o estudo. Tem que ter estudo, tem que ter sistematizado assim, uma transmissão oral de saberes, sempre dentro dos terreiros, porque aquela fase que a entidade se manifestava e fazia quase tudo, isto terminou. Eu não vejo como se antigamente fosse melhor ou hoje pior. Eu acho que estão no mesmo patamar, no sentido que Umbanda é Umbanda, mas hoje está diferente, sem dúvida, temos que nos adaptar a essa nova realidade, e aí eu vejo uma vantagem da Umbanda atual, nos dias de hoje, que a mediunidade consciente nos conduz a um aprendizado bem maior e a absorção dos atributos e qualidades dos orixás, guias e falangeiros. Hoje nós temos um canal mais aberto para compreender isso, discernir e interiorizarmos no nosso comportamento, na nossa personalidade. Antigamente, médium consciente, praticamente ele tinha um apagão da sua mente durante aquele período, aquele transe mediúnico, ele absorvia muito, muito pouco ao final, a não ser um bem-estar nervoso, físico, que as suas tensões, psíquicas que levavam ele a ter uma exaltação nervosa, uma tensão nervosa antes do transe, depois do transe isso se acalma, essa catarse, mas ele, em termos de ganho mnemônico, ganho de memória e absorção de atributos e qualidades guias e orixás, muito, muito pouco, quase nenhuma. Então eu vejo que nesse sentido a mediunidade evoluiu, está evoluindo, não quer dizer que seja melhor hoje do que era antigamente, mas é a realidade de hoje, é no dia de hoje que nós temos que conviver com isso. No meu modo de ver, naquilo que eu experienciei, a Umbanda de antigamente ela tinha mais identidade frente à sociedade mais ampla. Ela tinha um nível de uniformidade maior, isso não quer dizer qualquer ênfase à codificação, nós não somos favoráveis à codificação da Umbanda, a Umbanda não vai ser codificada, senão ela teria já no seu nascimento, ela teria vindo através de um profeta, um fundador profeta que estruturaria, daria todas as respostas, e não foi assim.
nem com o advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi o anunciador desse movimento de Umbanda, dessa região genuinamente brasileira. Então, hoje se exige uma parceria, se exige um estudo, se exige uma consciência dos médiuns maior. Mesmo Umbanda não tendo uma codificação, eu sou de opinião que antigamente se tinha uma maior identidade, uma maior uniformidade do movimento umbandista. Hoje, nós temos muitas vantagens no sentido de acesso a conhecimentos que nem sempre são saberes genuínos de terreiro, mas com o advento das redes sociais isso está muito aberto e por vezes distorcido, o que nos gera um enfraquecimento da nossa identidade. Temos assim umbandas que, se você comparar com a Umbanda de antigamente, você não identifica Umbanda. E nos dias de hoje se dizem Umbanda. Então, há de tudo um pouco, cada um faz a Umbanda que quer, mas eu não falo isso com sentido de crítica na atualidade. Eu vejo que há uma ação espiritual, a onisciência divina, a consciência suprema está presente em todos os tipos de Umbanda e cada comunidade recebe aquilo que ela vibra, aquilo que ela está afim. Então não existe uma Umbanda melhor do que a outra. E inevitavelmente todos nós caminhamos com um ganho de consciência para a evolução. Essa Umbanda de todos nós, ela permanecerá e se perpetuará pelo eterno, porque a Umbanda é a luz divina. Umbanda é a consciência suprema em ação, através da emanação dos orixás e do enfechamento dos guias espirituais. Se um dia chegar que não haja um movimento estruturado, rito litúrgico, mediúnico e religioso da Umbanda em terra, Umbanda continuará sendo pelo todo sempre, porque ela é a consciência suprema na eternidade, nunca foi, não está sendo e não será. Ela é muito antes de nós sermos espíritos em consciência, muito antes de qualquer profeta, muito antes de Abraão. Umbanda já era a consciência suprema pelo todo e eterno devir. Umbanda é a luz divina. O que percebe da Umbanda de antigamente e da Umbanda de hoje? Se você é dos mais antigos ou você é dos mais novos, o que você percebe na Umbanda de antigamente que te chama atenção ou você não percebe nada? Deixe os comentários, estarei lendo a todos, respondendo se necessário. Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal Universalista EAD.